para reverenciar o Dia Mundial do Teatro, comemorado no dia 27 de março, nós vamos conhecer os bastidores de um grupo que tem uma história que se confunde com a própria história do teatro itajaiense. O grupo Anchieta Arte Cênica, há 30 anos, forma atores e agita a cena teatral da cidade e da região. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Boa tarde, Lisa. Boa tarde você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode e sim deve entrar em contato com a gente, mandar dicas, sugestões de programas, venha participar aqui com a gente. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, e também a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo, e quem está conosco aqui hoje é o ator, diretor de teatro e o mentor, né, vamos dizer assim, do grupo de teatro Anchieta, o diretor Valentim Schmeller. Obrigada pela vinda mais uma vez aqui aos nossos estúdios, Valentim. Eu que fico agradecido. E, além de tudo, professor, né? Que você é a figura que conduz os trabalhos, especialmente nessa área de aulas de teatro mesmo, né, Valentim? À frente aí do Grupo Anchieta. A vida vai colocando a gente em certas situações, né? E, de repente, eu sou professor. Legal, sei bem o que é isso. Ô, Valentim, mas fala um pouquinho dessa sua história aí, com o teatro, que a gente, antes de começar o programa, estava contando só com o Grupo Anchieta. Você já tem 30 anos, né? Mas como é que é essa relação com o teatro que você tem? Bom, é uma história que começa o teatro. A minha história com o teatro em Itajaí, ela começa em 72, quando eu chego na cidade. E tem um movimento bom, um movimento grande de teatro. E eu não consigo entrar em grupo nenhum de teatro, né? Então, na época, eu era sacristão, coroinha na igreja matriz. Olha. E como eu não conseguia viver longe de uma cena de teatro, aí eu convidei os coroinhas da igreja matriz para a gente formar um grupo de teatro, né? E ali a gente começou a ser reconhecido como um grupo de teatro. Mas logo em seguida, em 1978, eu fui embora para Curitiba para fazer televisão, que era o meu sonho. Depois eu fui para Blumenau, o movimento era muito forte aqui na época, com Festival de Inverno, Festival do MAD, que era um movimento de arte dramática que acontecia no Guarani e que lotava todas as noites, era muito bom, muito forte. E eu fui embora para Curitiba, de Curitiba vim para Blumenau, trabalhar com a equipe Vira-Lata, viajando pelo estado de Santa Catarina. Em 84 eu retorno para Itajaí, onde o movimento de teatro está estagnado. Não restou nada, todo mundo que começou o movimento nos anos 70, todo mundo foi embora. Eu retorno em 84. E para dar uma agitada no movimento, então eu crio o curso básico de teatro, que ele tem início em fevereiro de 86, onde formam 40 pessoas, né, no primeiro curso. E depois vem o segundo, terceiro, quarto curso e por aí afora. E através desse primeiro curso já surgiu um movimento de teatro em Navegantes, em Itajaí. Não. Criei a minha própria companhia de teatro, que comecei a viajar pelo estado de Santa Catarina, e as coisas começaram a acontecer. Isso lá se vão 30 anos. Uau, muito boa essa história sua. Valentim, já que você falou da companhia, como é que é viajar com uma companhia de teatro? Como é que é a preparação, como é que a equipe se prepara e se organiza para isso? Bom, isso antes de qualquer coisa é uma aventura, né? Então, isso, vamos lá para 1985, 5 de agosto de 85, que é a estreia do Anchieta Arte Cênica, né? Para viajar pelo estado, que o objetivo era viajar pelo estado. Bom, quem tinha experiência de teatro nessa companhia na época era eu, o José Carlos Leal, hoje mora na Índia. Eu não tinha experiência nenhuma. Márcio Andrei Shaping também não tinha experiência nenhuma, né? E eles confiaram em mim. Eram 2 adolescentes, confiaram em mim, um pouco mais velho, e a gente não tinha dinheiro para montar um espetáculo, né? Mas aí o pai de um deles avalizou a gente em todas as lojas de Ercílio Luz para a gente comprar tudo que precisava. Opa. Confiou na gente.
E no dia 5 a gente estreou o espetáculo Castelo da Bruxolândia, fomos viajar pelo estado. A primeira cidade foi Curitibanos. E dali a gente foi em frente. Uma grande aventura. Viajávamos de ônibus de linha, 2 caixas enormes de madeira pesadíssimas que não entravam em qualquer bagageiro de ônibus. Os bagageiros eram pequenininhos naquela época. E assim foi. Final do ano a gente estava com todas as contas pagas e até tínhamos um certo lucro. Puxa Né? vida. Então isso foi a primeira grande aventura nossa de viajar pelo estado. Não é fácil. É difícil. Foi assim, facão, machado, foice, para abrir caminhos para fazer o teatro de escola, que é tão comum hoje em dia. Mas naquela época não era tão simples e as pessoas também não me conheciam. Quem é Valentim? Que tipo de teatro que é, sabe? Então, hoje tudo é mais fácil. Hoje eu vou para qualquer cidade, graças a Deus eu sou bem recebido. Acho que devo ter feito um bom trabalho, né, para ser reconhecido. Hoje eu sou muito reconhecido, graças a Deus, no estado. Mas é em função disso que começou a acontecer, principalmente na região oeste, começou a nascer um movimento de alunos que viam o teatro e que diziam, isso é que eu quero fazer na minha vida, e hoje já são professores, inclusive de arte cênica, né? Então, eu sinto muito prazer com isso, de ver que a minha luta não foi em vão. Tem histórias para contar, muitas histórias. Legal. Já que você falou nisso, você tem noção de quantos atores você já formou, de quantas pessoas já passaram pelos seus cursos? Olha, pegando por isso, em Itajaí você pega 90% das pessoas, mais que isso, 95% das pessoas que fazem teatro na cidade passaram pelo curso básico de teatro, passaram pelo AECA, e olha que só em Itajaí são mais de 12 grupos de teatro profissionais. Isso é muita coisa. Poxa, bacana. E aproveitando, Valentim, hoje em dia que a região tem estrutura para receber os grupos de teatro, as próprias instalações e o público também está curtindo teatro aqui na região? É muito relativo, né? Eu, por exemplo, eu não posso reclamar que os meus espetáculos não tenham tido plateia. Eu sempre tenho plateia, não vou dizer que eu tenho casa lotada sempre, né? Mas eu sempre tenho plateia, né? Eu sempre tenho plateia. Às vezes tem muito espetáculo que vem de fora, por exemplo, até do Sesc, que não sei se é através da divulgação, acredito nisso, que não é bem divulgado, então se peca muito com a ausência do público na plateia do teatro. Mas o público de Itajaí frequenta bem o teatro, sim. Não vamos dizer que não, pelo menos eu não posso reclamar. Faz um paralelo, você estava contando aí das suas aventuras no início de carreira e tal. Como é que você vê a realidade das pessoas que fazem teatro hoje? Aqui na região, e se você quiser expandir para o Brasil, como é que você vê a figura, né, que não é o ator global, né, mas é uma pessoa que se dedica à arte do teatro? Como é que você vê as condições atuais? Olha, assim, comparando como eu comecei a fazer teatro e como se começa hoje. Hoje eu digo que é muito fácil fazer teatro. Na época que eu comecei, como narrei aqui, a gente não tinha dinheiro, a gente teve que comprar tudo, se virar com tudo, porque não tinha nada, né? Hoje sempre já tem alguma coisa, hoje tem uma lei de incentivo à cultura, tem projeto da Petrobras, tem projeto do Ministério da Cultura, tem, em suma, tem 1000 maneiras para você começar a fazer teatro com base, tendo uma base de estrutura. E no meu tempo, quando eu comecei, não tinha nada. Você nem sabia quem era o secretário de Cultura. E quando você ia lá, não dá, é impossível, não tem como ajudar. Muito que a gente ganhava era uma Kombi para transportar o cenário. Hoje é tudo muito mais facilitado. Então, a dizer que é fácil fazer teatro, não é fácil. É muito difícil. Ganhar dinheiro com teatro, até seja fácil, né? Hoje, por exemplo, qualquer coisa lá desses canais de televisão aí, da Porquinha Pepa, da Frozen, não sei o quê, você põe isso no palco, teatro lotado, ingresso 60, 70, 80 reais, vai todo mundo. Então, quer dizer, ganhar dinheiro com teatro não é difícil. Ser ator, aí o buraco é mais embaixo. Muito bem.
Agora, Valentino, vamos pegar aqui pelo CBT mesmo, né? Que é um mês de curso de teatro, né? O curso básico de teatro. Dá para notar a diferença nas pessoas que entram ali no curso e nesse um mês? Já dá para notar uma diferença nessas pessoas? Olha, para dizer que eu noto essa diferença, não, eu não noto. As pessoas que fazem é que relatam para mim a diferença que elas sentem antes e depois do CBT, né? Então, elas é que me falam o quanto melhoraram, né, na sua vida, no seu dia a dia, na vida profissional, em casa e por aí afora, como aprenderam a se aceitar um pouco melhor e por aí afora. Né? Então, é um relato que elas me fazem. Algumas pessoas, é claro, mas aí com o tempo, quando são escolhidos para o AECA, que vão para o AECA, com o tempo a gente vai notando a diferença nessas pessoas. Tem aquele mito de que muitas pessoas procuram teatro para superar a timidez. Isso, a certo ponto, é real ou é só um mito mesmo? Não, isso é real. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas é aquela coisa que a cada lugar que a gente vai, a gente faz um teatro, a gente veste uma personagem. Por exemplo, quem está aqui agora falando não é o Valentinho normalzinho. É o Valentim que veio aqui na Rádio Univale dar uma entrevista, já é uma personagem, já é uma outra postura, né? Mas eu, cá comigo sozinho, gente, eu sou muito tímido. Eu tenho vergonha de cumprimentar uma pessoa, sabe? Eu sou muito tímido. E isso existe, tem muita gente que vai lá mesmo para perder a timidez. E acontece, porque um curso básico de teatro é um festival de mico a toda hora que você vai pagando mico sem perceber. Né? Então, automaticamente você vai quebrando esse gelo. Né? Fala um pouquinho, desculpa, fala um pouquinho para a gente, então, dos objetivos desse curso, o que você ensina, desenvolve com as pessoas que procuram esse curso? Bom, o meu maior objetivo com esse curso é fazer com que as pessoas elas se aceitam da forma que elas são e que elas aprendam a aceitar as pessoas do jeito que elas são. Se aprendam a aceitar como seres humanos, aceitar o próximo como ele é, aceitando ele sendo preto, sendo branco, sendo alemão, sendo católico, sendo evangélico, em suma, sendo gay, não sendo gay, aceitar-se. Porque através desse aceitar-se como é, como ele é e como os outros são, ele vai quebrando um monte de tabu, ele vai desconstruindo toda uma coisa que a sociedade construiu em cima dele e ele vai ficando pronto para brincar com a coisa teatral, se for para o teatro. Se ele for para outra profissão, ele vai quebrar um monte de coisa que só vai beneficiá-lo e vai ajudá-lo no seu dia a dia da vida profissional. Esse é o lado psicólogo do curso. Eu trabalho muito esse lado psicólogo, a psicologia dentro, né, do trabalho. E as pessoas se tocarem, elas têm medo. Um dos exercícios mais que chama muita atenção dos alunos é um exercício de olhar, simplesmente das pessoas se olharem. E porque a gente tem medo de se olhar nos olhos, porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E a gente tem medo que as pessoas possam enxergar o que está lá dentro, os nossos medos, os nossos tabus, os nossos segredos. Esse olhar tira muita gente do salto alto. Olha só, né? hein? É uma coisa tão simples, né? E que mexe muito com as pessoas. Legal. Valentim, no caso o pessoal já está ouvindo a gente, curte teatro, tem a ideia de fazer, de conhecer, qual é as primeiras dicas para quem quer ingressar no ramo do teatro? Além do seu curso também, né? Fica a dica aí. Bom, é fazer curso de teatro, né? Sei lá, e se quer teatro mesmo, olha gente, cuidado. Como diz a Fernanda Montenegro, quer mesmo fazer teatro? Desista. Aí se você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue fazer nada e só pensa no teatro, então mergulhe e vá fundo, né? E estude muito, porque não é sonhar em ser capa da Contigo, da Tititi e por aí afora. Se você quer ser ator, então seja um ator para fazer diferença, não seja apenas um a mais, né? Legal.
Valentim, nós vamos fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente vai voltar a conversar sobre o seu trabalho no teatro, sobre o teatro em Itajaí, enfim, muitas coisas depois do intervalo com o Valentim Schmiller. O tema de hoje é o teatro. Nós estamos conversando com o ator, diretor Valentim Schmiller, ele que é o mentor também do grupo teatral Anchieta, que está comemorando 30 anos aqui na cidade de Itajaí. Pois é, Valentim, e o que você diria sobre o tipo de teatro que você faz, né? Como é que você apresenta o seu teatro? Bom, o meu teatro, para falar do meu teatro, eu tenho que falar lá do iniciozinho, né? Então, eu era criança e eu morava no interior, morava em Imbituba, e as minhas irmãs, elas vinham de uma cidade grande que se chamava Tubarão, onde elas trabalhavam, e lá elas vinham o circo Pituca, né, que era o circo de teatro de pavilhão. E elas vinham para casa e contavam histórias maravilhosas que viram no teatro, tipo a maconha, o veneno verde, o céu uniu dos corações, entre a cruz e a espada e tal. E eu, criança, eu viajava naquilo, meu Deus, era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Porém, eu nunca tinha feito teatro, né? E na escola, lá no ano de 1966... a professora vinha na sala pedindo para que alguém dissesse versinho, né, no final de semana, no sábado de manhã, versinho para homenagem à bandeira e tal. E o meu dedinho ficava coçando debaixo da carteira, eu não tinha coragem de levantar. Até que chegou o dia que ela veio e pediu, ia até a festa junina do colégio, quem queria fazer o pau de fita, casamento caipira, dança do balaio, para aí afora. E novamente o meu dedinho lá e eu não conseguia levantar, como falei, a minha timidez. E então ela saiu da sala e eu pedi para a professora para ir no banheiro. Mas eu saí e não fui no banheiro, fui falar com a professora, com a dona Sueli, pedindo para ela se no dia da festa junina eu podia fazer um teatrinho. Aí ela disse que podia, né? Então por isso eu considero a dona Sueli a minha madrinha do teatro, porque ela não cortou, ela permitiu, não sabendo o que ia sair, né? Ela confiou. E aí eu juntei mais alguns amigos, né? E a gente fez uma pequena esquete. E lá chega o dia 11 de junho de 1966, aquele pátio da escola cheio de gente, era muita gente, né? Na época lá não tinha televisão, não tinha nada, então todo mundo ia, né, na festa que estava acontecendo. E chegou o momento, foi anunciada a nossa esquete que se chamava Parada de Ônibus, né? E aí um dos amigos meus estava em cena, aí ele deu a fala, a deixa para mim entrar e eu não entrei, eu tremia que nem vara verde. E ele repetiu a deixa e eu não entrei. A terceira vez que ele repetiu, eu só senti um pontapé no meu traseiro, quando eu vi, eu estava no meio da cena e mudo. E mudo. E eu só vi aquela multidão. E ele começou a brincar em cima disso. E até que eu comecei a falar e tal, e a coisa aconteceu e foi muito bom. Então, daí eu não parei mais, né? E a minha linguagem, em função disso, sempre foi a linguagem naturalista de teatro, né? Eu gosto de fazer aquele teatro que o intelectual entenda, que ele goste, que ele compreenda, e que a empregada doméstica também, ela entenda, ela goste, que o analfabeto, que ele vá, entende aquela coisa que todos possam entender, compreender, se divertir, questionar, pensar e por aí afora. Então é um tipo de trabalho que eu cultivo, que eu faço, né, que eu acho que sei fazer um pouquinho. Certeza. Né? Valentim, 30 anos de teatro aqui em Itajaí. E eu não posso deixar de perguntar o que temos de especial. Acho que, lógico, deve ser muitas coisas, mas para você, o que tem de especial para ser comemorado com essa data? Para ser comemorado, olha, eu olhar para trás e ver que foram 30 anos de muita produção, 30 anos que cada ano eu possa contar várias histórias, que eu produzi muitos espetáculos, que eu criei muitos atores, que várias companhias foram se criando através de mim durante esse tempo,
que durante esse tempo nós tivemos a construção do Teatro Municipal, que eu vi o prefeito Arnaldo Schmidt, né, na fila do teatro para assistir Gato de Botas, ele quase em frente do Guarani, o teatro na Casa da Cultura, imagina o tamanho da fila, né? Que foram 5 sessões, uma atrás da outra, e ali a sociedade começou a cobrar do prefeito, do então prefeito Arnaldo Schmidt, que precisava de um teatro. Ali surgiu o Teatro Municipal de Itajaí. Então, muita história que eu tenho para contar tem o Teatro Municipal de Itajaí, que começou a ser pensado, né, nesse momento que o prefeito foi assistir. Ele viu que ele teve que esperar um monte para assistir o espetáculo na Casa da Cultura. Legal. Agora, Valentim, quais são os desafios de manter um grupo de teatro por tanto tempo? Você tem incentivos públicos? Como é que você faz para manter vivo o Grupo Anchieta? Cara e coragem. Esse é o principal. Não que durante todo esse tempo a gente não tenha tido um convênio, não tenha tido um apoio. Tem. Mas é uma coisa tão mínima, tão basicazinha, que se não for a cara e a coragem, a persistência, a luta, nada acontece. Quantas pessoas estão envolvidas com o grupo hoje? Hoje, no Bagagem Cênica, nós somos 4 pessoas que estamos ensaiando um espetáculo agora, que estreia logo no início, agora no início de março. E dentro do AECA são 50 alunos de teatro, que temos uma vasta programação para o ano, né? Olha só, muito legal. E as pessoas podem acompanhar como? Saber quais são as peças, como é que fazem para acompanhar através do os Facebook, trabalhos? que é o mais comum de hoje, né? AECA Teatro, lá no Facebook, Bagagem Cênica Cia de Teatro, está tudo lá. E né? a bagagem cênica, o que é o diferencial da bagagem? Um é a escola e o outro é o grupo, explica melhor isso. Vamos lá. Anchieta Arte Cênica é uma produtora que mantém o CBT, que é o curso básico de teatro, o AECA, que é uma escola de teatro, o Bagagem Cênica, que é o lado profissional, que dá oportunidade para os alunos de entrarem numa vida profissional. Então são 3 fases: o curso, a escola e o profissional. Muito bom. Já, em média, quantos alunos já chegaram a esse nível profissional? Você viu crescer ali contigo no teatro? Bom, quando a gente sentou aqui, a gente se questionou isso, né? De quantos alunos, né? São 30 cursos da edição de verão, mais 15 de edição de inverno. Em torno tem 2.000 alunos, mais ou menos, por aí. Mas quem você considera realmente apto a assumir uma postura profissional? Você percebe? Desses todos? Isso. Olha, tem vários, né? Como eu falei, a maioria do pessoal do teatro profissional de Itajaí saiu do CBT, né? Do curso básico de teatro, do AECA, né? Outros estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, né? Tem grandes destaques que são nomes respeitados, o Rafael Orsi de Mello, Bruna Machado, a Telja, o Emerson Espíndola. O Emerson saiu do AECA, Bagagem Cênica, viajou durante 2 anos, cismou de ir para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, fez o RER, competindo não sei com quantas pessoas, com currículo mínimo, entrou no RER, fez o RER, e agora faz o espetáculo Cássia Eller, que eu tive a oportunidade de assistir, que é lindo demais, e que está vindo para cá esse ano. Legal. Tá? Então, Bacana. sou eu que faço alguma coisa? Não. Eu dou oportunidade. Tem a escola. Tem a escola. Mas se o aluno não é determinado, não é estudioso, não é afim, ele pode ficar 20 anos no ECA que nada vai acontecer. Agora, se ele é determinado, se ele tem força, ele vai. É o que eu digo sempre para eles: olha, a porta está aberta, entra e faça. E alguns conseguem abrir a porta, entrar e fazer e acontecer. Né? Quem é que está com você no Bagagem Cênica hoje? Hoje, Leonardo Espíndola, Diego Miranda e Ana Luísa Marcolina. E a gente está montando um espetáculo, inclusive dirigido pelo Emerson, que está fazendo o musical Cássia Eller, e Despertou a Primavera em Concert. Por que esse espetáculo? Foi o espetáculo de maior sucesso do Bagagem Cênica nesses 30 anos. Foi um espetáculo que fala sobre a sexualidade do mundo adolescente. São 3 irmãzinhas, 3 irmãs celestinas, que viajam pelo mundo preocupadas com a educação sexual do jovem adolescente.
Então, numa aula especial, elas vão orientá-los e ensiná-los como colocar um preservativo corretamente. Já estamos rindo aqui, né? Antecipado. Então, eu e você tenho me está atuando divertido. nesse? Hã? Você atua nesse? Nesse eu não, eu você não vai estou na atuar. direção geral. Tá. Eles estão ensaiando, inclusive, né, agora dentro de poucos dias eu vou ter uma prévia do espetáculo que eu vou continuar a direção, porque o Emerson tem que voltar para o Rio, Entendi. porque eles voltam em cartaz com Cássia Eller. Né? Legal. Mas eu me divirto muito do que eu vi, eu já tenho me divertido, porque é uma revolução no que foi o espetáculo e o que será o espetáculo. Né? Ok. Que é um espetáculo que esteve em cartaz 2001, 2 e 3 e chegaram a mais de 1000 apresentações em Santa Catarina. E agora é um espetáculo totalmente inovado. É uma das irmãs, uma delas toca guitarra, todas elas tocam um instrumento diferente, são muito alto astral. Em suma, vai ser muito legal. Faixa etária tem definida para esse espetáculo? Acima de 6ª série, como é um espetáculo que vai ser feito para escolas. Ah, né? legal. Bacana. Valentim, a gente está indo para o finalzinho, já queremos agradecer a sua presença, dar os parabéns mais uma vez aí por tanta dedicação ao teatro aqui da cidade, da região toda. E para quem que você faz um convite aí para ir ao teatro? Bom, eu convido a todos para ir ao teatro esse ano, prestigiar os eventos do AECA, do Bagagem Cênica, em suma do Anchieta Arte Cênica, que está fazendo os seus 30 anos, com muita produção para fazer. Vem aí pela frente agora o Noviço, que a gente está voltando com o Noviço, comemorando 30 anos com o Noviço. Em junho vem o espetáculo Um Trem para Itajaí City, que é uma comédia bang bang maravilhosa, né? E muita coisa acontecendo no teatro. Então venham para o teatro, que vocês só têm a ganhar. Teatro é bom, faz bem, a saúde não tem contraindicação nenhuma. Bacana. Valentim, aproveite e passa os contatos, então, pessoal, podendo... Gente, AECA Teatro no Facebook, Bagagem Cênica também no Facebook. E lá está todo o nosso material. Legal. Valentim Schmelen, então, brigadão mais uma vez pela presença aqui. Fechamos, né, Lucas? É isso aí. Muito obrigado, Valentim. Muito obrigado a você de casa aí curtindo o Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale. Muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.